Bom, primeiramente, gente, muito obrigada pelo tempo de obrigada por compartilhar essa tarde comigo e com a Ju. Sejam bem-vindos. Eu sou a Janaína, sou do time de expansão aqui da UX Cam. E assim, gente, hoje o tema ele pode ser um pouco sensível, né? Para quem trabalha com produto, vamos dizer assim, a etapa que é um cartão de visita, vamos dizer assim, de produto digital, que é a etapa do onboarding. Então, assim, a gente sabe que esse início, o primeiro contato ali com o usuário, ele é o tom dessa relação. E a verdade é que o onboarding é uma etapa de negociação, uma etapa de confiança, colocar né, dessa forma. E aí, assim, se os times, né, de produto, os times que estão envolvidos ali, eles não têm o suficiente, né, para começar essa, né, para entender o comportamento do usuário nessa etapa, os redesigns eles vão acabar, vamos dizer assim, virando um jogo ali de adivinhação, né, de tentativa e erro, vamos colocar assim. E aí, para a gente aprofundar nesse tema, a gente convidou a Juliette, a Ju, para os íntimos. A Ju, ela é PM Sênior, ela é professora na FIAP, ela é uma referência na comunidade de produto hoje, e ela vai compartilhar com a gente um caso real de onboarding para mostrar ali o que funcionou na prática e também como é que a IA ela pode ajudar nesse contexto, né? Nesse contexto de identificar o que acontece na jornada, na etapa de onboarding e como melhorar essa etapa. Ju, muito obrigada por ter aceitado esse convite, aceitado esse desafio de falar com a gente a respeito, né, desse tema que é tão sensível para a comunidade de produto. E assim, um prazer ter você aqui. Boa, obrigada, Juliana, pela apresentação. E, gente, também estou super feliz de estar aqui. Queria agradecer aí o Xcan pelo convite, o Jonas também, que me procurou e conversou bastante comigo sobre esse tema. E aí eu queria trazer um pouquinho para vocês sobre essa experiência que eu tive em relação ao onboarding, que eu gosto sempre de compartilhar algumas informações. Então, basicamente, hoje a gente vai falar sobre como que essa conversão, né? A gente pode não estar conseguindo a conversão ideal no onboarding e como que a gente pode priorizar isso através de uma análise de comportamento do cliente, de pensar a estratégia, de utilizar a inteligência artificial para potencializar essas nossas soluções. Aí, E só me aí, Ju, acho apresentando, que um bom ponto. Ju, eu ia até te falar, eu acho que até um bom ponto de partida pra gente, né, depois que você se apresentar, seria entender o que é o onboarding, onde é que começa, onde é que termina essa. Então, acho que vai ser, né, pra gente seguir do mesmo ponto ali pra todo mundo que tá participando aqui da nossa conversa hoje. boa, claro. Então, aqui só me apresentando rapidamente, eu sou a Juliette, vocês podem me chamar de Gil. Eu trabalho com produto lá no Bradesco. Como a Juliana comentou, eu sou professora no curso de pós-graduação da FIAP e sou embaixadora da PM3, produzo conteúdo para eles, sou sempre envolvida nos eventos. E também sou redatora da comunidade Mulheres de Produto, que é uma comunidade que eu gosto muito e que eu gosto de estar sempre envolvida com as meninas para fazer várias coisas. Inclusive, na semana que vem eu vou fazer um workshop com elas mais voltado para o público mais sênior, tem interações com alta liderança. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo, então vim de uma área que é completamente diferente. Tenho um MBA em brand e inovação. Eu sou uma pessoa super curiosa, eu gosto de resolver problema, então acho que foi um pouquinho por isso que eu caí nessa área de produto. Eu sou humana da Catarina, que é essa princesinha que tá na foto comigo aí do lado. E eu sou ciclista também, eu adoro andar de bicicleta, eu faço tudo de bicicleta aqui, saio com os meus amigos, faço todas as coisas que eu preciso no dia a dia. E eu sempre gosto de trazer um fun fact sobre mim, que é engraçado, que eu já trabalhei no Cocoricó e no Vila Sésamo. E eu acho que dependendo aqui de com quem a gente está falando, depende da idade das pessoas, provavelmente vocês conhecem esses programas, porque eu trabalhei muitos anos na área de cenografia da TV Cultura, antes de eu migrar para a área de tecnologia. E aí eu atuei em vários desses programas aí que vocês conhecem, né? Cocoricó, Vila Sésamo, Metrópolis, Jornal da Cultura, enfim, vários desses programas. Bom, aí trazendo esse ponto que a Janaína puxou, sobre a gente entender o que de fato é o onboarding, a gente fez um desenho aqui pensando um pouquinho em quais que são as etapas que o onboarding possui. E essas etapas elas podem mudar a cada tipo de produto, então se a gente está falando de produtos financeiros, podem ter mais etapas, se a gente está falando de produtos que não precisam de tantas informações do usuário, podem ter menos etapas, mas basicamente, de forma geral, o onboarding ele tem algumas etapas, que é o contexto inicial, então é quando o cliente tem esse primeiro contato com a gente, entende qual é o produto, a criação de conta, que é onde ele começa a inserir as informações, a coleta de dados essenciais, que é o que a gente precisa dele, se ele vai logar com uma conta
de um e-mail que ele já utiliza, nessa etapa que ele vai falar para a gente, se ele precisa mandar um documento para a gente fazer uma validação de identidade, nessa etapa que ele vai mandar. Tem a etapa de validação para alguns casos, né, se o cliente manda um documento, por exemplo, a gente precisa fazer essa validação. Então tem essa etapa, mas não são todos os produtos que tem. A gente pode pôr aqui também alguma etapa, por exemplo, de validação de 2 fatores, quando a pessoa cadastra o e-mail e a gente manda um código para ela nesse e-mail, para ela poder trazer o código para a gente confirmar se o e-mail está certo. Então, tem algumas etapas aí que vai depender do tipo de produto. A etapa de personalização, que é a partir do momento em que a gente cadastrou, fez tudo certinho, entrou no produto, a gente pode personalizar algumas coisas ou entender um pouquinho como fazer a utilização desse produto. E depois a primeira ação de valor, que aí ela pode ser diferente para cada tipo de produto que a gente está falando. Se a gente estiver usando um exemplo de um produto, pode ser fazer uma Uhum. primeira transação ou, fazer um primeiro depósito nessa conta, enfim, podem ser, vários tipos de ação, e aí cada time de produto precisa definir esse marco para poder ter as métricas muito mais bem estruturadas. Então, o que é legal, assim, da gente pensar no onboarding é que ele é de fato a primeira negociação de confiança que a gente tem com o cliente. É o primeiro momento em que depois que ele passou por uma campanha de marketing, que ele foi captado e ele entrou em contato com a gente pela primeira vez, em contato direto, é o onboarding que ele vai ver. Então é essa etapa que a gente precisa ter muito cuidado e muito carinho com como a gente recebe o usuário aqui no nosso produto. E aí, o que que a gente costuma fazer, né, quando a gente vai fazer alguma melhoria no onboarding ou quando a gente entende que a nossa conversão, os clientes que estão entrando aqui para o nosso produto, muitas vezes eles estão se perdendo no meio do caminho ou a gente não está convertendo tanto quanto a gente queria. Geralmente o que a gente faz é olhar para esse funil. Então, a maior parte das empresas, né, coleta essas informações do funil e a gente consegue identificar cada etapa aonde que o cliente está se perdendo. Então, a gente começa nessa etapa de contexto com 100%. Depois, na criação de conta, cai para 90%. E aí, quando vai passando o funil, a quantidade de clientes começa a cair porque eles vão saindo do fluxo. E aí, quando a gente precisa fazer uma melhoria aqui, geralmente a gente olha o principal drop, né? Então, nesse caso aqui, é onde está a validação de documentos, por exemplo. Então, a gente olha essa etapa, a gente identifica que o gargalo é aqui, a gente abre um backlog, as features lá para melhoria no backlog e pede um redesign, por exemplo. Só que o que a gente quer propor aqui hoje é a gente olhar um pouquinho além dessa etapa. É a gente não só olhar para a parte que tem o maior drop, mas a gente pensar na estrutura do onboarding como um todo, para poder entender esse fluxo como um todo que o cliente interage com a gente, e aí fazer as melhorias à medida que a gente identifica essa necessidade. Então, pensando aqui, o funil ele mostra aonde que a gente está perdendo os clientes, mas ele não mostra o porquê que os clientes estão saindo em cada uma dessas etapas. Ô Ju, e até nesse é interessante você trazer esse mostra o porquê, ele mostra onde, mas ele não mostra o porquê, e isso é muito válido. Inclusive, assim, aqui na UX Cam a gente vê muito isso, a gente toca muito nesse ponto por conta do nosso replay de sessão, né. Uma dúvida que eu tenho, que eu acho que pode até ser interessante pra audiência, é que quando você identifica um padrão ali de comportamento, né, por exemplo, um clique repetir, uma hesitação, como é que o time usa esse tipo de evidência, que é uma evidência visual, para validar se é uma barreira emocional? Então, por exemplo, se é uma insegurança, uma hesitação, ou se é uma barreira técnica, por exemplo, um bug, um crash. Legal. Eu acho que a gente pode dividir um pouquinho essas possibilidades. Se o cliente demora muito para tomar uma decisão na tela, provavelmente ele está com alguma dúvida, provavelmente alguma coisa não está clara, provavelmente ele ainda não entendeu o que que ele tem que fazer. Quando a gente está falando de casos em que a gente tem cliques repetidos, realmente o que tem relacionado aí é algum problema de tela. Então, às vezes, o cliente está tentando mandar alguma informação para a gente e não está conseguindo. Eu já Uhum. consegui identificar através desse problema, identificando que o cliente clicava muito numa tela específica, a gente identificou uma vez que se ele estivesse cadastrando o endereço dele e ele colocasse um ponto final no final do nome da rua, por exemplo, o nosso aplicativo já não conseguia ler e dava um problema aí. Então a gente via que o cliente clicava várias vezes no botão de avançar ou tentava corrigir o endereço e não conseguia. Então era um bug. Então, geralmente, a gente consegue identificar e já ter uma hipótese aí pré-pensada só analisando esse comportamento do cliente. Perfeito. Aí, então, pensando um pouquinho nos possíveis problemas do onboarding. Eu acho que é legal, como eu comentei com vocês no início, né? Quando a gente olha só para uma única etapa, a gente vai acabar pensando em melhoria só para aquela etapa. Só que o onboarding ele é uma coisa completa. Então, se a gente tem esse olhar um pouquinho mais aberto para tudo, a gente consegue identificar possíveis gaps em cada uma dessas etapas e trabalhar em todas elas. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos que a gente pode ter em cada uma dessas etapas que a gente está falando do onboarding, né? No contexto, muitas vezes, quando o cliente, imagina que ele recebeu, ele foi
impactado por alguma campanha de marketing nossa em uma rede social, e ele entrou no nosso aplicativo, no nosso produto, e ele já entra com uma certa expectativa, ele já entra querendo alguma coisa. Quando ele chega lá e ele vê que a proposta de valor não está muito clara, ou que o que ele recebeu como promessa é diferente do que está sendo apresentado na tela, nessa etapa de contexto, então pode acontecer aí uma quebra e o usuário pode falar: "Ah, isso aqui não é para mim, não era exatamente o que eu pensei", e ele sai da nossa jornada. Então, essa etapa do contexto, ela tem que estar muito alinhada com o motivo pelo qual os usuários estão vindo aqui para utilizar o nosso produto. Se a gente impacta eles com uma campanha de marketing, se a gente impacta ele de alguma maneira, tudo isso tem que estar muito alinhado com essa forma como a gente está apresentando o produto logo de cara. Na etapa de criação de conta, às vezes, a gente já pede muitas informações, já pede um cadastro obrigatório antes mesmo do usuário começar a entender, ter a oportunidade de utilizar alguma funcionalidade ou não. Muitas vezes a gente tem formulários muito longos. Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, aplicativos financeiros. Quando o usuário está se cadastrando num app financeiro, a gente precisa de muitas informações de fato para validar a confiabilidade desse usuário, validar se de fato a gente pode criar a conta desse usuário ou não. Só que a gente consegue dividir essas etapas em algumas partes. Eu posso, por exemplo, pedir alguns dados essenciais para ele no começo, fazer essa validação, entender se eu quero seguir com a criação de conta dele, e se eu quiser, eu peço mais dados. Se eu não quiser, eu já digo para ele que a gente não vai poder fazer essa criação de conta. Então, eu acho que é importante a gente entender que muitas vezes a gente pode pedir menos informações, validar o que a gente precisa validar e depois dar a oportunidade para o usuário avançar e ir pedindo outras informações à medida que ele utiliza. Aqui na etapa de coleta de dados essenciais também tem muita relação com isso, né, que eu estou comentando. Muitas vezes o usuário tem esse sentimento de burocracia, porque precisa de muita informação, ou a gente pede dados sensíveis antes mesmo dele entender qual é o valor desse produto, o valor do que a gente quer oferecer para ele. Imagina que a gente nem conhece a pessoa ainda e a gente já está pedindo várias informações para ela, nome da mãe, nome do documento, data de nascimento. Sim. Isso incomoda a gente, né, então a gente não sai por aí dando os nossos dados livremente, então é importante a gente também pensar nisso no onboarding, se o usuário vai se sentir confortável em fazer isso ou não. Na etapa de validação, a gente pode entrar em algumas outras possibilidades, não só em relação ao comportamento do usuário, mas também em relação ao nosso produto. Será que de fato, quando a gente valida essas informações dos documentos e o que o usuário passou pra gente, será que a gente está fazendo a validação certinha? Será que tem algum bug, algum erro para fazer o upload desses documentos? Será que esse fluxo está funcionando certinho? Então é bem legal olhar para o que está acontecendo por trás. E também sempre dar Uhum. feedback para o usuário do que está acontecendo, porque se ele passou, se ele confiou no produto para passar os dados dele para a gente tem que ter esse respeito de retornar para ele e dizer o que está Ah. acontecendo. Se eu estou validando, se eu estou, qual é o tempo que esse processo vai demorar, enfim, ele precisa ter essa visibilidade, afinal de contas são os dados dele e ele tem uma expectativa quando ele começa a construir. Uhum. Ô Ju, e até nessa etapa de validação, eu tenho até uma observação assim, uma observação e uma pergunta também nessa etapa de validação, porque ela é uma etapa muito crítica, e se a gente tá falando, né, num app, ela é realmente, assim, é uma grande dor, é uma coisa que a gente ouve muito, né, dos clientes aqui da UX Cam. Aí eu queria entender de você, por exemplo, como é que métricas, tipo o rage tap, né, que é aquele clique ali de raiva, né, o usuário clica muito rápido ali na tela, ou até mesmo um travamento, uma UI freeze, como é que essas métricas elas podem ajudar o time a priorizar um ajuste, antes mesmo de abrir um chamado, por exemplo, para o suporte? Legal. Eu acho que esses tipos de métricas ajudam a gente a entender, essas possibilidades que podem ter possíveis erros acontecendo, né. Quando o usuário clica com Uhum. muita frequência, possivelmente tem algum erro. Então é legal a gente entender, o que está acontecendo nesse fluxo. Uma coisa que eu gosto bastante de utilizar e que eu sempre indico muito para os PMs, é ter um contato com o time de atendimento, porque o time de atendimento, eles são assim, pessoal, a nossa principal fonte de contato com o nosso cliente. Então eles são a camada mais próxima que a gente de produto vai ter com o nosso cliente no dia a dia. Então o time de atendimento sempre está coletando essas informações. Muitas vezes a gente consegue identificar muitos problemas no nosso produto sem precisar fazer grandes explorações, assim, só entrando em contato com o atendimento e entendendo um pouquinho do que o atendimento tem recebido mais, reclamações possíveis do usuário nessa etapa. Então eu acho que é uma forma bem interessante, assim, de a gente já conseguir coletar dados sem precisar ir para a rua fazer pesquisa, sem precisar ir muito longe. Uhum. Aí aqui na etapa de personalização, já no final, depois que o usuário criou a conta, que ele já está começando a utilizar o nosso produto, a gente em alguns momentos a gente tem produtos que exigem muitas personalizações. E é interessante, né, porque a gente sempre quer dar a possibilidade do cliente dele construir, o produto à maneira que é importante para ele, que é interessante para ele, mas é sempre legal a gente mensurar isso e não gerar um esforço cognitivo muito grande para o usuário nessas etapas. Sempre pensar que ele pode ter a personalização dele, mas que ele também pode ir personalizando à medida que ele utiliza.
tem também a questão de muitas vezes alguns produtos pedirem permissão para enviar notificação, para ter acesso à localização, para ter acesso à câmera. E eu falo assim, até como um exemplo meu mesmo, eu nunca dou essas permissões, assim, porque me incomoda muito eu ter que Sim, dar a autorização da minha localização para aplicativo que eu não uso o tempo todo, sabe. Então, geralmente, é interessante a gente pensar se de fato a gente precisa pedir essas autorizações logo no início. Se, por exemplo, numa funcionalidade específica do seu produto, você precisa da localização, peça isso quando o usuário for utilizar essa funcionalidade. Em outros momentos, talvez ele não precise. Acho que a gente pode ir, organizando um pouco melhor e deixando ele ir entrando e utilizando o produto aos poucos. E aí aqui a gente tem a etapa da primeira ação e aí ela vai depender muito de cada tipo de produto que a gente está falando, né. Se a gente está falando de produtos financeiros, por exemplo, ela pode ser aquela etapa em que o cliente faz um depósito, alguma coisa assim. Muitas vezes aqui, o cliente pode ter dificuldade para entender o que que ele tem que fazer primeiro. Então imagina que ele veio de um fluxo onde ele tem que personalizar um monte de coisa, onde ele tem que passar um monte de dados pra gente, onde ele só está entregando. E até agora ele não entendeu muito bem o que que ele tem que fazer primeiro para começar a usar, muitas vezes ele não teve uma percepção de valor muito clara na utilização desse produto. Eu vou até trazer um exemplo que eu sou uma pessoa muito organizada financeira, eu gosto sempre de organizar meu dinheiro, de ter noção de o que que eu tô gas onde eu tô gastando mais, pra onde meu dinheiro tá indo. E esses tempos eu era usuária da boa e velha planilha, né, usava a planilha por muitos anos, e eu queria transformar isso de uma forma um pouco mais tecnológica, em sites de inteligência artificial, para pensar um pouco melhor, para sair um pouco das ideias que geralmente eu tenho. E eu comecei a pedir para os meus amigos algumas dicas de aplicativos que eles usavam, que eles achavam que podia ser legal. E aí eu fui testando vários produtos. Um dos produtos que eu testei ele era um produto pago e eu gosto sempre de escolher coisas gratuitas, mas esse ele tinha um custo, assim, baixinho, mas ele fazia o seguinte, ele funcionava da seguinte forma: eu colocava o valor que eu as minhas rendas e ia começando a uhum, colocar os gastos que eu tive. Então, gastei tanto na padaria, gastei tanto no supermercado, fui levar minha cachorrinha para tomar banho. E aí, depois que eu cadastrei mais ou menos 3 ou 4 débitos lá nesse aplicativo, ele já começou a me dar insights de onde eu podia economizar. Então eu nem precisei ir muito longe, assim, eu não precisei usar um mês inteiro, 6 meses para ele começar a gerar esses insights. Logo nos primeiros usos, nas primeiras inserções, ele já começou a me trazer insights. Então eu já tive uma percepção de valor muito clara logo nos primeiros dias de uso. Então isso é uma forma bem interessante da gente pensar em aplicar nos nossos produtos, para os usuários já começarem a entender esse valor à medida que eles vão utilizando. Boa. Aí aqui então acho que a gente entra um pouquinho nessa parte da leitura comportamental, e aí a gente pode falar sobre algumas possibilidades aqui. É sempre legal a gente olhar para os dados do funil, então ver aonde que a gente está perdendo os clientes em cada etapa, mas também pensar bastante nos comportamentos observáveis, que a Janaina tem trazido bastante, né, que são funcionalidades até que a UX Cam, proporciona para as empresas, então a gente consegue dar replay em algumas etapas, a gente consegue entender os eventos, a gente consegue ver os cliques repetitivos que os clientes dão. E a inteligência artificial pode ajudar a gente a detectar alguns padrões em escala. A UX Scan até tem a Tara, que é uma funcionalidade de inteligência uhum. artificial que eles disponibilizam. Acho que eu não vou entrar muito nela, mas a Ingrid comentou sobre ela na primeira live que a UX Scan fez. Se vocês quiserem, acho que é no YouTube, né, Janaína, que o pessoal consegue acessar. Tá lá, esse bate-papo com a Ingrid tá lá no YouTube e ela menciona mesmo, ela traz um pouco da tara ali da UX Cam. Boa, legal. E é uma funcionalidade bem legal, assim, quando eu comecei a entender um pouquinho, ela basicamente, junta essas informações, né, que a gente consegue coletar através da etapa do funil, das etapas do funil, e consegue ajudar a pessoa de produto a ter algumas ideias, uns insights, começar a formular algumas hipóteses. Esse tipo de uso da inteligência artificial é bem legal para começar a ajudar a gente a entender para qual caminho que a gente olha. E aí vale a gente pensar de forma mais aprofundada para pesquisar um pouco mais, e aprofundar esse entendimento e também fazer algumas análises das atividades operacionais. Eu sempre gosto de trazer esse ponto, pessoal, olhar para o que está acontecendo por trás. Então, se tem uma etapa de validação, que eu tenho um motor rodando ali que faz essa validação, será que esse motor está funcionando direitinho? Será que ele está trazendo as respostas, será que está demorando? Se eu tenho uma ação de um time de atendimento por trás, será que esse time também está deixando claro para o cliente o que que o cliente como que o processo de análise, será que ele está conseguindo se comunicar com o cliente da melhor forma? Então, acho que é sempre legal olhar para essas frentes operacionais que fazem com que a gente consiga ter mais ideias para melhorar esse fluxo. Então, assim, resumo geral, a IA ela ajuda a gente a ampliar essa capacidade de ler o comportamento em escala, o grande grupo de clientes são os caminhos que a gente pode atacar, mas a detecção desses problemas não é uma decisão. E aí a gente precisa da estratégia para conseguir ajudar a gente a definir melhor o que que pode ser feito.
Até nesse sentido da IA, né, então quando a gente, enfim, estava elaborando aqui o nosso papo, a gente estava trocando sobre isso, estava até pensando também, eh, porque até como você mesmo falou, a Tara, né, a IA da UX Cam, a UX Cam ela adotou uma camada de IA ali na ferramenta, que basicamente assiste às sessões, né, então para o time e vai dizer: "Olha, o problema está acontecendo aqui, e ele está acontecendo por conta disso". Então já elimina esse trabalho, né, de tentar achar o que né, onde está o problema, o que está o problema. E aí, assim, no teu caso, né, ou no caso, né, de PMs, né, de times que trabalham ali buscando esses erros, como é que ter esses problemas, vamos dizer assim, mastigados ali por uma IA, como é que isso ajuda o time a ser mais estratégico mesmo, focar menos em descoberta de erro e mais em definição de lógica de negócio, vamos dizer assim? Boa, essa é uma ótima pergunta, assim, eu gosto muito de lembrar como que era quando eu entrei em tecnologia, porque a IA não era do jeito que é hoje, assim. Hoje qualquer pessoa consegue baixar um ChatGPT no celular e fazer muitas coisas, as Era empresas já tudo estão mato, Ju. era tudo mato. As empresas já estão homologando IA, então a gente já tem isso dentro do cenário. Quando eu comecei, gente, a gente tinha que pegar, vou dar um exemplo, uma coisa que eu fazia muito era pegar ticket de atendimento e analisar, a gente chamava isso de deep dive. Então eu tinha que abrir ticket por ticket, às vezes eu gastava dias, 4, 5, 6 dias abrindo ticket, entendendo o que que o usuário estava reclamando. Daí eu ia lá no time de produto ou nos times de engenharia, perguntava: "Pessoal, olha esse fluxo aqui, o usuário está reclamando disso, disso, disso". Então, assim, o tempo que a gente levava para tomar as decisões era muito maior do que o tempo que a gente pode do que o tempo que a gente vai gastar hoje. Eu acho que a necessidade de a gente, como pessoa de produto, tomar as decisões para direcionar, ainda existe. Mas a inteligência artificial pode potencializar muito a agilidade que a gente tem e a quantidade de informações que a gente tem. Hoje ela pode trazer muito mais insights do que a gente teria no passado, indo cada uma das reclamações dos clientes, entendendo cada uma das situações. Boa, então, pensando aqui em modelo de decisão, eu trouxe um modelinho para vocês entenderem um pouquinho de forma mais sintetizada tudo que a gente falou até agora em relação a essas 3 etapas. Então, basicamente, são 3 etapas que dá para a gente dividir. Inteligência artificial ajudando a gente a detectar esses padrões, né? E aí, a partir disso, a gente cria as nossas primeiras hipóteses. E aí, a gente, como pessoa de produto, começa a fazer essas pesquisas mais aprofundadas para validar essas hipóteses. E aqui nessa etapa 2, a gente pode utilizar a inteligência artificial para também ajudar a gente a potencializar algumas coisas. Ela pode ajudar a gente a pensar em roteiro de entrevista, pesquisar a tendência, ela pode ajudar a gente de várias formas, mas também tem ações aí que a gente consegue fazer. Então, eu particularmente gosto muito de fazer entrevista com o usuário, que eu acho que é sempre muito legal, colocar o usuário para trazer para mim diretamente o que que ele sente em cada etapa, como que ele se comporta em cada situação. Pesquisar tendência. Eu sempre gosto de falar, fazendo um comparativo aqui, a forma que a gente usava a internet há 20 anos atrás, completamente diferente da forma que a gente usa hoje. Então, se a gente começa a entender essas mudanças comportamentais ao longo do tempo, a gente também consegue prever coisas para o nosso produto. Então, vou dar um outro exemplo. Os jovens, elas interagem com os produtos de uma forma diferente das gerações que já estão aí nos seus 30 anos. Então, a forma como cada uma das gerações interage com os produtos também é muito diferente. Então, é importante a gente entender, a partir do nosso público, do público do nosso produto, quais são as tendências comportamentais que as pessoas vão ter na utilização dos produtos. Isso conecta muito com os dados de comportamento e também sempre focar em testes mais pensados em cada etapa. Então, se a gente tem uma etapa de validação de do cliente, como que você se sente mandando esse documento aqui para esse aplicativo que você está usando agora? É legal a gente começar a coletar isso para a gente tomar decisões melhores nesse fluxo do onboarding. E aí a estratégia, que vai ser a principal ponto que vai nortear as nossas decisões. Então, será que a gente vai priorizar um bug técnico? Será que a gente vai priorizar uma etapa que não está muito clara para o cliente? Uma etapa que está gerando insegurança? Acho que é importante a gente pensar que, às vezes, a nossa estratégia ela pode querer que a gente traga clientes muito mais rápido para a plataforma, ou às vezes ela pode querer que a gente pense em como que a gente vai transmitir para o cliente que o nosso produto é seguro. Então, dependendo da maneira como a estratégia da empresa está sendo pensada e para onde que a empresa quer caminhar durante os próximos anos, os próximos meses, nossas decisões de produto também vão ter que
articular e caminhar em conjunto. Então a gente acaba tratando o onboarding sempre Uhum. dessa forma, assim, como um equilíbrio entre esse risco, né, porque tem algum risco envolvido, e a experiência, Uhum. considerando toda a questão estratégica. Bom, e eu vou começar comentando com vocês um pouquinho sobre esse case que eu trouxe. Ele é um case de onboarding em um aplicativo financeiro. É uma área que eu trabalho bastante, essa área mais financeira, então eu tenho bastante referência desse ponto. E aí, basicamente, eu trago aqui um pouquinho do cenário inicial só para a gente entender onde que a gente está situado quando a gente fala desse aplicativo. Era uma fintech voltada para a classe C, D e E, as pessoas eram desbancarizadas, então não tinham acesso a grandes bancos, como a gente utiliza no dia a dia. Utilizavam muitos canais, como principalmente o WhatsApp. E naquela etapa, naquele momento onde esse projeto foi construído, nossa ideia era aumentar a nossa base de clientes. Então, o onboarding tinha que ser o mais suave possível para que o cliente conseguisse entrar com mais facilidade para o produto. E aí a gente começou a levantar alguns problemas. E é aí que eu trago essa questão de pesquisa de tendência, de entender o que está acontecendo no cenário mundial. A gente dividiu em dois grandes grupos de pesquisa aqui. Uma pesquisa que trazia um pouco do cenário mundial e uma pesquisa que trazia um pouco do cenário dentro da empresa. Então, no cenário mundial, 73% das pessoas desistem durante o onboarding. Então, se o onboarding é muito complicado, as pessoas vão acabar desistindo muito mais cedo. 95% dessas pessoas abandonam aplicativos de fintech em até 30 dias. Então, depois que você coletou o usuário, que você teve esse gasto, esse investimento para trazer ele para dentro da sua plataforma, em menos de 30 dias ele vai embora, se você não tiver um valor muito claro, se ele já não conseguir entender o valor do seu produto para ele de forma muito rápida. Em relação à parte interna da empresa, a gente tinha um alto volume de contato, então os clientes eles geralmente ligavam para a gente numa etapa de validação então o incoming de fraude da etapa era 95% era isso, da etapa do onboarding. Os processos eram muito manuais, o atendimento demorava muito, então todo esse processo era muito moroso para o cliente na etapa do onboarding. Então a gente tinha um desperdício grande de investimento que a gente tinha com a aquisição, muito retrabalho, e os clientes não tinham muita segurança com a utilização e a construção e a criação de conta deles nessa etapa do onboarding. Então era importante que a gente pensasse um pouco nisso. Dessa forma, então, basicamente, a gente começou entendendo que o que a gente precisava fazer era dar clareza para o cliente sobre o fluxo, né, sobre as etapas, e também, transformar o onboarding num fluxo um pouco mais suave, um pouco mais sutil, tirando esses atritos. Então a gente começou mapeando todo o nosso fluxo de onboarding. Aqui ele tem um pouco mais de etapas do que tinha o funil inicial que eu mostrei para vocês, justamente por conta de ser um aplicativo final. Então a gente acaba pedindo mais coisas. Então a gente analisou esse funil, analisou métricas de produto e de atendimento, fez escuta com o time de operação. Então, basicamente, enquanto o analista de atendimento atendia, a gente foi lá entender como que era, como que funcionava. Viu que os processos geravam muitos loops, a gente percebeu vários erros de classificação, que os clientes ficavam saltando de canais em canais, então às vezes ligava por telefone, às vezes por WhatsApp, então ficava sempre nesses saltos. E aí a gente mapeou todo o fluxo desde o momento entre o primeiro contato que o cliente tinha com a gente até o final, onde ele recebia uma confirmação de que a conta dele podia ser utilizada e ele fazia a primeira transação. E aí a gente envolveu muitos times para isso, tá? Foi produto, foi desenvolvimento, foi Uhum. experiência, foram muitos times trabalhando para a gente conseguir fechar essas melhorias. E aí a gente percebeu que nas etapas de envio de documento e de validação, né, aquela selfie que o cliente faz, eram as nossas etapas mais ofensoras e a gente tinha uma baixa conversão muito por conta disso. Assim, geralmente os clientes paravam nessa etapa. Então, como que a gente reduz esse atrito, né, nessa etapa, nesse fluxo todo do onboarding e dá essa transparência para o cliente? Trazendo para vocês como que era o fluxo. O cliente basicamente inseria os documentos, fazia essa validação de selfie e a gente falava para ele: estou analisando. Quando a gente fazia essa análise, a gente tinha três possibilidades. Ou os documentos estavam ok, e aí a gente criava, dizia para o cliente: ó, sua conta está ok, seu cadastro está completo, parabéns, pode utilizar. Ou a gente tinha duas possibilidades: a conta suspeita ou a fraude confirmada, que a gente dizia para ele: olha, eu vou precisar de mais informações, então clica aqui para falar com o atendimento. E aí o usuário podia clicar e ele caía num fluxo de WhatsApp, que é onde ele ia começar a chegar no nosso atendimento. E aí a gente tinha algumas etapas em que o usuário entrava pelo WhatsApp, aí o N1, né, o nosso primeiro nível de atendimento ali, ele falava: olha, eu preciso das fotos do seu documento para eu poder analisar. Aí vinha foto ruim, às vezes o usuário não mandava, e o usuário ia buscar a filha na escola e esquecia. E a gente ficava ali com o N1 um tempão esperando o cliente entrar em contato e mandar essas imagens para a gente conseguir analisar. É. Às vezes o caso fechava e aí a gente não conseguia analisar. Bom, depois que o cliente mandava as fotos certinho, ia para o time de N2 e o time de N2 fazia essas análises, mas muitas vezes a foto também não estava boa, tinha algum problema, o N2 não estava muito seguro porque faltava informação, e aí eles precisavam fazer uma ligação ativa para o cliente. Então imagina, você pegar um telefone, ligar para o seu cliente e dizer assim:
É. "O seu fulano da empresa tal, você está tentando fazer uma conta com a gente?" Hoje em dia ninguém mais atende telefone, então E na tem verdade, algumas assim, né, questões. Ju, imagina você receber esse tipo de ligação, a chance de você pensar que isso é um, né, um golpe. Porque assim: "Ai, olha, Exato. você tá tentando fazer uma conta", então assim, né, já desliga ali na hora a ligação, né. Exatamente, gera muita insegurança para o cliente, né. É um fluxo que a gente precisa ter o máximo de coisas no próprio aplicativo, porque já é o aplicativo que ele está usando. Então quando você começa a quebrar essa jornada e levar ele para outros lugares, começa a gerar uma insegurança em relação à utilização do produto de fato. E aí, por conta de todo esse fluxo aí, a gente demorava de 2 a 5 dias para conseguir dar um retorno para o cliente e dizer para ele se a conta dele ia ser criada. E aí, não sei se você se lembra, mas no começo a gente falou daquela quantidade de pessoas que abandonam um produto logo no onboarding. Se eu ainda tenho toda essa trabalheira aqui, ele já saiu do meu produto, ele já foi para outro. Então a gente precisa tornar esse fluxo muito mais eficiente. E basicamente foi o que a gente trabalhou. Quando a gente começou a olhar para o que era fraude confirmada, a gente separou os dois, né, suspeita e fraude confirmada. Quando a gente começou a olhar para o que era fraude confirmada, a gente percebeu que o cliente passava por todo esse fluxo, mas que no final só 1% deles eu criava a conta. Era um número muito baixo, porque o motor que fazia essas análises, que identificava se a conta era, suspeita, confirmada, se o documento estava ok, muitas vezes ele já tinha muita certeza sobre essa tomada de decisão em relação à fraude confirmada. O que a gente fez aqui foi pensar, se essa decisão é boa e é automática, eu não estou nem gastando o tempo do time de atendimento com ela, por que que eu estou pagando um ser humano para confirmar? Então a primeira coisa que a gente fez foi, não vamos mais analisar a fraude confirmada, porque não faz sentido. De fato, a gente não vai criar essa conta. E aí a gente começou a dar a resposta em real time para o cliente, na hora, e mostrar uma telinha para ele dizendo assim, não foi possível criar a sua conta. Aí a gente teve todo um texto que o time de UX Writing ajudou a gente a escrever, falando sobre os termos de uso, sobre essas questões, e aí a gente não criava a conta. Quando era uma fraude suspeita, a gente fez algumas mudanças no fluxo. Então, primeiro, não sei se vocês se lembram, eu falei que o N1 pedindo foto para esse cliente, para ele poder mandar a foto para a gente analisar. A primeira coisa que a gente fez foi tirar o N1 da jogada. E aí a gente colocou um bot. Então o cliente apertava o botãozinho lá no aplicativo dizendo que ele queria criar a conta. O bot falava assim: tá bom, manda para mim seus documentos. Se o cliente não mandasse, não abria um atendimento. Então a gente ficava esperando o cliente mandar. E o bot cobrava dele mais ou menos umas 3 vezes, se eu não me engano, cerca de 48 horas. Se o cliente não mandasse, o ticket não abria e o cliente ia precisar ir no fluxo do aplicativo de novo. Então, só a redução de contato que a gente teve aqui de clientes que muitas vezes já não estavam tão interessados em criar conta ou que não queriam fazer esse fluxo naquele momento, a gente já conseguiu reduzir bastante e teve uma eficiência financeira muito grande aqui. Tiramos o N1 da jogada e quando as informações chegavam para N2, a gente criou para eles basicamente uma matriz de análise que funcionava como se fosse um farol. Então podia ser verde, amarelo, vermelho, e aí dependendo dessa resposta desse farol, o N2 tomava uma decisão. Libera a conta, ou faz uma ligação só para confirmar alguma informação, ou não libera a conta. Então a gente estava o quê? Fazendo aqui? Otimizando as decisões de N2, para a gente conseguir ter uma noção melhor do que eles estavam fazendo, e a partir disso até ensinar uma inteligência artificial a começar a tomar essas decisões, e colocar os analistas de N2 para fazer uma coisa mais pontual, que exigisse uma atuação mais humana, uma atuação mais próxima. E aí a gente quase não fazia mais ligação ativa para os clientes, e a gente sempre avisava para o cliente em cada etapa: olha, seu caso chegou aqui, eu sou a Michelle, vou fazer seu atendimento. Ó, já estou olhando aqui essa situação, essa situação. Então o cliente ele estava o tempo todo sabendo o que estava acontecendo. Por conta dessas mudanças, a gente teve uma redução no tempo de resposta para o cliente e chegou a de 30 a 60 minutos, dependendo do fluxo. Então, vocês lembram que era uma coisa que a gente levava 5 dias? Agora a gente levava 60 a 30 minutos. E um pouquinho antes desse projeto, quando a gente começou a trabalhar em alguns outros projetos naquela etapa, a gente já estava em 15 minutos aqui. Então, cada mais, com o fluxo mais bem ajustado, a gente começou a dar respostas mais claras e mais rápidas. E aí, o que que a gente teve de resultado? Foram 10 semanas de projeto, a gente conseguiu aumentar em 15% a quantidade de clientes que faziam a conclusão daquela etapa lá de envio de documentos. Vocês lembram, né, que eu comentei que era o nosso maior gap? Então, a gente teve um aumento de clientes, né, passando dessa etapa e conseguindo criar a conta. A gente teve uma redução de 50% na quantidade de clientes ligando pra gente nessa abertura de conta, ligando, entrando por WhatsApp e tudo. 57% de redução nas ligações ativas que a gente fazia. Então, era um custo que a gente tinha de pegar o telefone e ligar para o cliente e todos esses pontos que a Janaína Uhum. trouxe. De ter um medo de ser uma fraude, ter essa insegurança. Isso também teve essa redução. Uma redução de 33% no recontato. Então, uma vez que o cliente precisava mandar o documento para eu conseguir abrir o atendimento, a gente já conseguiu reduzir esse recontato, porque o cliente, de fato, precisava mandar essa informação.
E a gente teve um aumento no nosso FCR, que basicamente é uma métrica aqui focada em validar quantos casos a gente consegue resolver logo no primeiro contato. Então, como todo esse fluxo estava muito mais bem estruturado, a gente teve esse aumento. Ô E Ju, aí eu claro. queria até na questão dos resultados, quando você estava falando, eu estava pensando aqui em alguns Legal. exemplos também do nosso lado, que são relacionados à etapa de onboarding de apps financeiros também. E até a cabeça um cliente que a gente tem, que no caso dele, imagina só, né? Vocês têm um custo de aquisição para trazer esse cliente até vocês, então a gente já tem um drop acontecendo ali de 65% deles que abandonam, nem dão a chance de conhecer os produtos ali, nem dão a chance de finalizar a criação do processo ali, da conta em si. E aí, no caso desse cliente nosso, eles melhoraram 2% a retenção no onboarding, né? E aí a gente pensa assim, 2%, ok. E isso representou 12 milhões de dólares no final das contas. E até você falou, então imagina assim, a gente reduz ali o tempo para, né, de resolução do problema, a gente reduz né, a necessidade de ter um time ali para ficar ligando, a gente reduz de 5 dias para, enfim, 2, 3 dias. E aí, no final dos contos, qual que é o impacto, né, o retorno de investimento disso tudo? E aí, até queria trazer para vocês que, nesse caso, 2%, no caso, esse cliente nosso totalizou 12 milhões Nossa, vamos dizer assim, em economia ali, né, da operação. E esse não é o mesmo estudo de caso, mas a gente também tem um estudo de caso com um app financeiro, Carrefour Banco, que tem lá no nosso site também. É um app financeiro, aí tem todo lá como é que a gente conseguiu ajudá-los nessa etapa também. Eles aumentaram em 35% a retenção no app. Então, assim, e às vezes, gente, é um botão que não tá respondendo dependendo do aparelho. Então, às vezes é algo simples assim que de repente pode trazer um impacto como esses aqui que eu tô compartilhando. nossa, sim, e é bem legal você pensar nisso, muito legais esses dados, e às vezes a gente não sabe que em um aparelho específico, por exemplo, no modelo XYZ de uma marca tal de algum aparelho, o cliente não consegue fazer alguma coisa. Então esse grupo de clientes que utiliza esse tipo de aparelho, a gente já perde, assim. Às vezes é uma coisa muito É. sutil que a gente descobre fazendo esse processo investigativo. Muito legal esse caso. Bom, aí trazendo um pouquinho sobre a questão estratégica, né, até agora a gente falou de bastante coisas muitas coisas operacionais que a gente fez de ajuste, mas tudo isso foi sempre muito direcionado a esse pensamento estratégico. Como a Janaína trouxe esses estudos de caso que a UXN já trabalhou, nessas situações, as empresas estão buscando que o cliente consiga ter essa criação de conta, mas que o cliente consiga entrar mais fácil para utilizar o produto. Muitas vezes a nossa estratégia pode ser um pouco diferente. Ela pode ser uma estratégia, por exemplo, de mostrar para o cliente que o nosso produto é seguro. Então, a partir da estratégia que a companhia está seguindo, como que a gente toma essas decisões? Aqui nesse produto, nesse case com vocês, a gente não mudou só o fluxo, a gente mudou todo esse padrão de decisão. Então, a gente mapeou tudo o que estava acontecendo, todas as decisões que o time de antifraude tomava, todas as decisões que o cliente tomava, o que era insegurança para ele. A gente entendeu tudo isso para, a partir daí, tomar as decisões que a gente tomou em relação a esses fluxos. Antes, o que tinha muitas intervenções humanas, a gente começou a ter mais critérios, mais padrões, para consequentemente a gente ir conseguindo escalar à medida que esse produto vai crescendo. E aí a gente tem uma redução de custo, a gente tem aumento de velocidade em todo o processo para o cliente criar a conta ou para o atendimento analisar, e a gente tem um aumento de previsibilidade. E de previsibilidade não só comportamento do cliente, mas de previsibilidade do crescimento da empresa ao longo do tempo. Então, assim, é sempre legal pensar que a estratégia, às vezes a gente, como pessoa de produto, a gente olha a estratégia muito como pensar backlog, tipo, são as funcionalidades que eu vou construir, onde que eu vou colocar cada uma delas. Mas muitas vezes a gente esquece que o que a gente faz aqui como produto é muito ajudar a institucionalizar essas tomadas de decisão estratégicas da companhia. Porque as nossas decisões sempre vão partir do caminho estratégico que a empresa está querendo seguir. Eu gosto de Ju, trazer um. Oi, desculpa te interromper, o Marcos, imagina. ele perguntou aqui, Juliette, houveram testes AB ou algo antes da mudança? Sim, eu expliquei rapidinho, só pra gente não perder muito Sim, foco. a gente demorou um pouquinho para começar, então vai passar um pouquinho aqui do tempo, mas acho que é importante, essa pergunta do Marcos, ela é bem relevante. Boa, assim, a gente fez alguns testes, a gente foi fazendo testes com o teste AB com alguns grupos de clientes, e depois quando a gente entendeu
de fato, aquele motor de fraude estava tomando aquelas decisões da maneira que eu expliquei para vocês, a gente começou a liberar por ondas de clientes aos poucos. Então, primeiro eu liberei para um grupo, depois eu liberei para outro grupo, depois eu liberei para outro, para a gente ir escalando isso à medida que a gente ia identificando o que estava fazendo sentido. Outro ponto, a gente acompanhou muito como que o atendimento estava trabalhando. Então, se eles de fato estavam tomando as decisões que a gente esperava que eles tomassem, né? Se a gente está implantando um processo e o processo não é muito bem, a operação não pega muito bem, também pode ter problema aí durante o fluxo todo. Então, a gente fez todo esse acompanhamento. Ju, a gente também tem uma pergunta aqui do Alex, que é bem legal também. Se puder falar sobre certos cuidados ou atenção que devemos ter quando falamos de um onboard de um produto web e um app. Tá. Acho que quando a gente está falando de app, a gente tem que pensar um pouquinho nas diferenças que o usuário está utilizando, né. Quando o usuário usa web, geralmente ele está num momento em que ele está dedicado para isso, ele está sentado em frente ao computador, ele está fazendo, ele está focado nessa criação desse onboard. Quando ele está no app, ele está no celular, muitas vezes ele está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, porque a gente tem muito esse comportamento, a gente está vendo um filme mexendo no celular, a gente está lavando a louça mexendo no celular. Acho que só como um panorama inicial, é interessante a gente pensar nessas diferenças de comportamento. O cliente, pode estar em uma situação específica quando ele está no web e outra situação específica quando ele está no aplicativo. Boa. Então, aí acho que é legal trazer um pouquinho essa visão do onboarding, que ele não é só um fluxo, ele é de fato um diagnóstico contínuo de confiança que o usuário traz para a gente. Conforme ele vai avançando no nosso onboarding, ele vai de fato começando a confiar nesse fluxo e trazendo esses dados dele para a gente. E aí, trazendo aqui alguns insights para a inteligência artificial, a gente pode pensar nessa estrutura para poder fazer a automação. Então, o case que eu trouxe para vocês, ele é muito isso. Primeiro, a gente criou uma estrutura para poder automatizar algumas etapas depois. Pensar em um padrão para poder escalar, limpar esses dados, ter o fluxo muito mais bem estruturado para a gente ter os dados limpos e evitar falso positivo, que foi o que a gente fez com as contas que eram fraude confirmada, e ter uma base mais sólida para pensar em modelos preditivos. Então, se eu tenho algum grupo de clientes que está lá na fraude suspeita e eu analiso, quando eu começo a entender essa fraude suspeita, será que não tem alguns que eu consigo que não são tão suspeitos assim, que eu já poderia liberar um pouco mais rápido do que a velocidade que eu libero outros, que tem alguns outros pontos que são mais críticos? Então, quando a gente começa a ter essa base sólida de dados, a gente consegue ir separando cada vez mais os grupos de clientes e conseguindo entender melhor e tomar melhores decisões. E E aí eu aí, gosto de pessoal, trazer Ju, se você me sempre permite rápido. pode falar. Oi, desculpa. Se você me permite rapidamente também, até na questão da IA, se alguém aqui, né, da audiência, se alguém quiser também saber onde é que o mercado está indo, né, de análise de produto, onde é que está indo, como é que está incorporando IA, como é que outros times, seja de apps financeiros ou outros apps, estão usando IA para, né, para melhorar, para identificar, para agilizar esse processo de identificar onde é que o problema está, o porquê que o problema está acontecendo. Eu vou deixar a minha agenda aqui no chat. Pode marcar 15 minutos e a gente conversa um pouco mais de casos mais específicos ali para a tua indústria, seja finanças, seja e-commerce ou qualquer outra, para a gente, enfim, para eu mostrar mesmo e compartilhar, assim como eu compartilhei o caso lá da Fintech e da Carrefour. Eu acho que pode ser legal se alguém interessar no tema. Legal, boa. Obrigada, Ju, pelo espaço. Eu tô gostando muito das conversas que eu tô tendo com a Janaína, assim, a gente tem trocas muito legais, então acho que vale É super a verdade. pena o pessoal marcar. Bom, aí também eu sempre gosto de fechar as conversas, quando a gente assiste uma live, a gente participa de algum evento e a gente sai com as coisas, tipo, com algumas coisinhas na cabeça, mas a gente não sai com muita clareza sobre como aplicar. Então eu sempre gosto de fechar os conteúdos com checklist. Então aproveitem aí, se vocês quiserem tirar print e anotar. Basicamente é um pouquinho um resumão de tudo que a gente trouxe até aqui de conteúdo, para vocês conseguirem trazer para o universo de vocês e pensar em como que vocês podem aplicar aí no dia a dia de vocês, empresa que vocês trabalham, como que vocês podem utilizar algumas soluções da UX Clean também para potencializar essas decisões de vocês. É um pouquinho disso. Aí foi isso que eu preparei. Pessoal, se quiserem se conectar comigo no LinkedIn, fiquem à vontade. Foi um prazer. Muito obrigada, Janina, pelo convite. Que maravilha! Nossa, muito obrigada por ter compartilhado com a gente eu imagino, assim, o trabalho que deu para pensar nesse processo, para colocar esse novo processo, né, a rodar, quanta gente foi envolvida nisso, e aí, nossa, que privilégio poder ouvir, né, você compartilhar todo esse conhecimento com a gente aqui hoje. O pessoal não precisa se preocupar, porque a gente vai mandar a gravação da sessão de hoje, né, por e-mail, então não precisa, pode deixar aqui, né, o checklist ou também os exemplos da Ju ali, a forma como ela estruturou o novo processo e analisou o processo antigo também. Vocês vão poder tomar notas ali com mais calma depois e até mesmo compartilhar com o time. Bom, pessoal,
Obrigada pelo tempo, obrigada por terem compartilhado essa tarde aqui com a gente. Se tiverem alguma outra dúvida, eu e a Ju, a gente tá à disposição. E espero que vocês tenham gostado. Foi preparado com muito, muito carinho aqui por nós. Muito obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite, Janaína e o XN. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.